Hoje é hashtag Dia de Flu e a gente começa esse vídeo aqui como, ó. Não é essa vinhetinha aqui que toca lá no Maracanã toda vez que o microfone do Maracanã lá vai anunciar alguma coisa? Pois é. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pré-jogo com novidades na lista dos relacionados. Até que enfim, né? Até que enfim, uma das nossas principais reclamações do antigo treinador era que ele não dava oportunidade, nem relacionava a base. E o Riquelme Felipe, que ficou fora das últimas listas dos relacionados, sentiu uma dor no último jogo, entre aspas, né? Um incômodo, e não foi relacionado para o jogo da Argentina. Tá de volta o Riquelme Felipe. Então vamos lá, e não é só ele não, tá, pessoal? Tá aqui a lista dos relacionados para vocês. Eu deixei para gravar esse vídeo um pouquinho mais tarde, justamente para poder colocar essa lista dos relacionados aqui. Então vamos pro jogo com o Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes, são os goleiros. Defensores: Arana, Ignácio, James, Fidelis, Milan, René, Samuel Xavier e Thiago Silva. Todo mundo aí relacionado. Meio-campistas: Hércules, Martinelli, Nonato, Otávio e Ganso. Lembrando, pessoal, que o Lúcio e o Guga estão suspensos, tá? Você pode estar sentindo falta do Guga aí, do Lúcio. O Lúcio perdeu o pênalti, foi barrado, afastado. Não, ele tá suspenso, ok? No ataque: Canóbio, Castilho, Germancano, Hulk, Kevin Serna, Riquelme Felipe. O moleque tá de volta. Espero que possa ter uma oportunidade hoje com o Marcão. Savarino e Soteldo. Então, assim, tá a tropa toda aí. Mas o Fluminense vai pra campo com o time titular, Dezão? Bom, tirando o desfalque do Guga e a ausência do Lúcio, que não tem sido titular, segundo o GE, sim, o Fluminense vai pra campo com o que ele tem de melhor. Então deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa prancheta. E é o seguinte: segundo o Globoesporte.com, tirando a ausência do Guga, o Fluminense iria a campo com o que ele tem de melhor, tá? Fábio, aí você tem aqui o Samuel pelo lado direito, você teria Thiago Silva, Ignácio, e aí aqui na esquerda existe a possibilidade do Arana ter uma oportunidade no time aí, já que ele já tá há algum tempo sem jogar, Campeonato Brasileiro, em casa. O lance, pessoal, disse que seria Ignácio, e como o Thiago Silva jogou lá na Argentina, ele mesmo tem falado nos bastidores ontem, ele falou que tá mais pra lá do que pra cá. O Thiago Silva tá com um discurso meio de encerrar a carreira mesmo no final do ano, né? Que existe a possibilidade do James fazer dupla de zaga com o Ignácio. Isso no lance, na provável escalação do lance. Então, na defesa aqui, nós temos essas dúvidas, tá? Vai ser Thiago Silva? Vai ser o James? Bom, a gente vai ver às 15 horas, quando sair ali a relação, né? A lista dos 11 titulares, tá? Martinelli e Hércules aqui no meio-campo, com Paulo Henrique Ganso, que ganhou a vaga, muito titular. Soteldo pela esquerda, Canóbio pela direita. Eu não escalaria o Canóbio, tá? Pra mim, o Canóbio tinha que ser barrado. O Kevin Serna, pelo que ele fez nos últimos 2 jogos aí, os 2 gols, já fez mais do que o Canóbio desde quando voltou à Copa do Mundo. Eu colocaria o Serna aqui. E o Hulk no ataque. Já em relação ao time do Remo, o Remo vai jogar aqui no 4-3-3, como você pode ver aqui na armação. E eu preparei um material com muito carinho para poder compartilhar com vocês aqui, para trazer os pontos fortes e os pontos fracos do Remo. Então acompanha comigo. Eu apresentei esse material na live de ontem à noite, para quem estava aqui, e faço questão de trazer para vocês nesse vídeo pré-jogo também. É um material que eu fiz com muito carinho, trazendo aqui algumas coisinhas para você poder conhecer um pouco os nossos adversários. A partir de agora eu vou fazer isso, tá, pessoal? Todo pré-jogo eu vou fazer um resumo em formato aqui de apresentação para você conhecer um pouco quem o Fluminense vai enfrentar, porque às vezes parece que a gente joga contra ninguém, né? E até para você dosar a sua expectativa, é importante você saber quem o Fluminense está enfrentando. Então o Remo hoje é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro, à frente apenas da Chapecoense e do Vasco. Tem 23 pontos o Remo. Pós-Copa do Mundo, esse recorte que eu tô fazendo aqui é pós-Copa, tá?
Eles têm 5 pontos em 15 pontos disputados, ou seja, em 5 jogos, 5 pontos, uma média de 1 ponto por jogo. E eu classifico aí com uma dificuldade de 5,5. De 0 a 10, qual vai ser a dificuldade do Fluminense para enfrentar o Remo? 5,5. É um time reativo, resistente, perigoso, se permanecer vivo no jogo. Você vai entender porque eu tô falando isso aqui, tá? Aqui são os últimos 5 jogos do Remo. E eu peguei o recorte pós-Copa. Eles perderam de 3-0 pro Corinthians, ganharam de 2-0 do Vitória, lá no Mangueirão. Única vitória nesses 5 jogos pós-Copa. Perderam pro Mirassol, empataram com o Atlético Mineiro e empataram com o Inter. Preste atenção nesses 2 empates aqui, tá? Com o Atlético Mineiro, eles jogaram em casa. Estavam atrás no placar, buscaram um empate. Contra o Inter, o jogo foi no Beira-Rio. Tomaram um gol aos 5 minutos do primeiro tempo, aproximadamente, e foram buscar o empate aos 50 minutos do segundo tempo. Então, por isso que eu disse aqui na frase anterior, ó, resistente e perigoso se permanecer vivo. Por que perigoso? O que é permanecer vivo? O Fluminense está vencendo esse jogo com um golzinho de diferença. Eles vão buscar até o fim. Não desistem, tá? As novidades do Remo pro jogo de hoje é o retorno do Marlon, que volta de suspensão, e o Tchamba e o Marcelinho estão recuperados, vão ser relacionados. A baixa é o Mike, que tá com uma lesão, tá fora, nem viajou aqui pro Rio, tá? O Zé Ricardo, que era dúvida, tá liberado para jogar. Essa semana eles treinaram ênfase na saída de bola e finalização. Saída de bola, que é um ponto muito fraco do Remo. Se pressionar o Remo na saída de bola, na defesa, grande chance de roubar essa bola ou forçar eles a dar chutão pra frente. Temos que ficar de olho no Vitor Bueno, que marcou um golaço contra o Internacional de falta lá do meio da rua, né? Se der chance, ele vai bater, tá? O Remo, ele joga no 4-3-3, que pode virar um 4-2-3-1, depende, com bola, sem bola. Sem bola, bloco médio baixo, fecha o centro e não tá nem aí pra posse de bola. Dá a bola para o adversário, se fecha, tenta sair no contra-ataque, ó, com bola, ou seja, recuperar a bola. Pode sair direto, sob pressão, o famoso chutão para frente, ligação direta, ou busca os pontas e a segunda bola. Transição, recupera e acelera. Já, que é o ponta direita, ataca espaço, e o Taliari, que é o centroavante, tenta fazer o pivô ali para tabelar com o Já, ou o Pikachu, que joga pelo outro lado. Bola parada é um ponto forte deles, afinal de contas, no último jogo, empataram no último minuto com o Internacional com gol de falta. Aqui tá a prancheta tática e a provável escalação do Remo, tá? Rangel no gol, Marlon na direita, Tchamba e Marlon, outro Marlon, é a dupla de zaga com Marcelinho lá jogando pelo lado esquerdo. Zé Wellison, Pico e Zé Ricardo formam a trinca aqui de meio campo, com Pikachu, Já e Taliari. Existe a opção do Vitor Bueno entrar aqui nesse meio campo, tá? Já que no último jogo ele marcou aquele golaço, então a gente não sabe se ele vai começar o jogo ou vai continuar como opção no banco de reservas. Galeano também é uma opção ofensiva aqui no ataque do Remo. Jogadores chaves, Vitor Bueno, boa qualidade técnica, bola parada boa, pode mudar a cara do jogo. Já é o nosso Soteldo, é como se fosse o nosso Soteldo, né? Já é o Soteldo lá do Remo. Aceleração e X1, é aquele jogador que vai pro mano a mano, muito rápido, tenta o drible. Iago Pikachu, experiência, chegada por dentro, bate bem na bola, é aquele jogador que vai catimbar, vai irritar a arbitragem, a torcida adversária, tem que ter cuidado com o Pikachu. O Taliari é a referência dos caras no ataque lá, o grandalhão. E o Marlon e Tchamba é a dupla de zaga provável, muita força física, mas pouca qualidade técnica. Se pressionar a saída de bola deles, como eu coloquei aqui nesse slide, ó. Defesa, tomaram 8 gols em 5 jogos pós-Copa do Mundo. Então é uma defesa que sofre muitos gols. E aí vai ser uma luta, né? Porque o Fluminense tem dificuldade de fazer gol e os caras sofrem muitos gols. Então, espero que pelo menos em cima de uma defesa ruim, o time do Fluminense possa sobressair. A eficiência deles para marcar um gol é muito ruim. Eles finalizam até um volume legal, mas tem dificuldade de acertar no gol. E a saída de bola deles é muito ruim. Se pressionar a saída de bola do Remo, o Fluminense fatalmente vai conseguir recuperar algumas bolas e aí vai criar diversas oportunidades de gol. Como a gente pode explorar esses pontos fracos do Remo aí? Pressionar a saída de bola deles, atacar o lado do Marlon, que é o lado direito,
Então seria o Soteldo ali pra cima dele, ele é reserva, o Marlon, tá? O Mike, o titular, tá fora. Então o Fluminense tem que forçar com o Soteldo ali desde o início do jogo. O Ganso entre linhas. E aí, se eu voltar lá para nossa pranchetinha, eu posso mostrar para vocês o que é o entre linhas. O entre linhas é mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu voltar para esse slide aqui. Tá vendo aqui o Pico e o Zé Wellison nessa imagem? O meu mouse tá aparecendo para vocês? Tá. O entre linhas é onde tá a setinha aqui, ó. Onde eu tô mexendo aqui a seta do mouse. Tá vendo? É entre a linha dos 4 zagueiros e a linha do meio campo. O Ganso tem que ser acionado aqui, ó. Porque aqui ele consegue bater no gol, aqui ele consegue acionar o Hulk, se for o caso, ou abrir a bola para os extremos aqui, que será o Soteldo e o Canóbio, ou o Serna. Espero que seja o Serna, aqui na frente, tá? Evitar falta frontal, porque senão o Vitor Bueno pode bater, ele já mostrou que sabe bater bem de longe, cobra bem falta, e o Fluminense tem que matar o jogo, né? Porque disse agora ainda há pouco que o Remo ficou atrás contra Atlético Mineiro, contra Internacional, e conseguiram buscar o resultado. Então, se bobear, se pá, os caras vão atrás já do resultado. Não pode, né? O Fluminense não pode nem pensar em desperdiçar esse resultado, jogando em casa, 3 pontos. Dependendo dos resultados aí da rodada, o Fluminense pode ficar 7 pontos do líder. A gente pode encostar, empatar em número de pontos com o Atlético Paranaense, que enfrenta o Botafogo no Newton Santos na segunda-feira. Então, assim, vamos lá. Libertadores só na primeira semana de setembro. Vamos pensar Campeonato Brasileiro até lá. Temos esse jogo hoje contra o Remo. Próximo jogo contra o Atlético Paranaense. Confronto direto, só que é lá na casa dos caras. Então, por mais que o foco seja Libertadores, a gente não pode desperdiçar essa oportunidade de ficar lá em cima e quem sabe, né? Quem sabe? É difícil pra caramba, tá? Quero te iludir não, mas quem sabe? Se o Palmeiras, o Flamengo começarem a derrapar, focar muito na Libertadores, Palmeiras vai ter altitude, LDU vai ter que preservar, né? O Flamengo nem tanto, que vai enfrentar aí uma equipe mais fraca, mas temos que conquistar pelo menos uma vaga na Libertadores do ano que vem. E isso tem que ser conquistado através do Campeonato Brasileiro. Então hoje vence o Fluminense. 3 pontos. E espero vocês aqui na live pós-jogo pra gente acompanhar juntinhos aí, debatermos junto, fazer uma análise completa do que foi a partida. Tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o teu likezão, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se encontra mais tarde no pós-jogo. Não vai ter react hoje, justamente porque eu vou ao Maracanã. Valeu? Fique com Deus, um forte abraço, saudações tricolores e até a próxima.